O ar pesado da história muitas vezes nos faz crer que os grandes eventos são frutos de forças incontroláveis, de marés gigantescas que arrastam nações e impérios para destinos inevitáveis. Mas e se eu lhe dissesse que por trás da cortina do tempo existem sussurros de decisões quase imperceptíveis, escolhas que em seu momento pareceram triviais, mas que na verdade ressoaram por séculos, alterando o curso da humanidade de maneiras que jamais poderíamos prever? Prepare-se para desvendar o segredo da história, para mergulhar em 3 momentos cruciais onde o destino do mundo foi moldado por mãos humanas, e onde a linha entre o que foi e o que poderia ter sido é surpreendentemente tênue. Estamos prestes a abrir um dossiê histórico que revela não apenas o que aconteceu, mas como pequenas escolhas se tornaram as gigantescas engrenagens do tempo. Nossa primeira parada nos leva ao coração de uma das maiores civilizações da antiguidade, Roma. O ano é 44 a.C. A República Romana, um colosso político e militar, está em convulsão. Júlio César, o homem que desafiou as tradições e conquistou a Gália, foi brutalmente assassinado nos idos de março. Seu sobrinho neto e herdeiro adotivo, Otávio, um jovem de apenas 18 anos, emerge como uma figura inesperada. A cena está montada para um embate de titãs. De um lado, Marco Antônio, o braço direito de César, um general experiente e carismático, com o apoio de grande parte do exército e do Senado. Do outro, Otávio, sem experiência militar significativa, mas com o peso do nome de César e uma astuta inteligência política. A maioria esperava que Marco Antônio, o guerreiro veterano, assumisse a liderança incontestável. Ele tinha o prestígio, as legiões e o carisma. Otávio era, para muitos, apenas um garoto que se atrevia a sonhar alto demais. A primeira decisão, a que selaria o destino de Roma e, consequentemente, de grande parte do mundo ocidental, foi tomada por Otávio. Em vez de confrontar Marco Antônio diretamente, o que seria uma batalha perdida para um jovem inexperiente, ele adotou uma estratégia de paciência e alianças. Ele não se lançou em uma guerra civil imediata, como muitos esperavam. Em vez disso, ele buscou o apoio de Cícero, o orador mais influente de Roma, e do Senado, que via em Antônio uma ameaça à República. Otávio cultivou a imagem de defensor da ordem, um homem que buscava restaurar a paz após o caos da morte de César. Essa não foi uma decisão óbvia. A ambição poderia ter levado Otávio a um confronto direto e suicida, mas ele esperou, manobrou e construiu sua base de poder com uma frieza calculista que poucos jovens de sua idade possuiriam. A segunda parte dessa decisão complexa veio quando Otávio, Antônio e Lépido formaram o segundo triunvirato. Uma trégua de conveniência, sim, mas que permitiu a Otávio consolidar sua posição. Ele não se opôs abertamente a Antônio, mas trabalhou nos bastidores para minar sua autoridade e popularidade. A Batalha de Filipo, onde derrotaram os assassinos de César, Bruto e Cássio, solidificou o poder dos triunviros. No entanto, a semente da discórdia já havia sido plantada. A decisão de Otávio de não lutar contra Antônio em um primeiro momento e de usar as instituições romanas para se fortalecer foi o primeiro passo para o que viria a ser o Império Romano. Se Otávio tivesse desafiado Antônio de imediato, a República Romana poderia ter sido restaurada, ou talvez outro general menos astuto teria ascendido ao poder, alterando dramaticamente o futuro do Mediterrâneo e além. O império que conhecemos, com suas leis, sua cultura e sua influência, poderia nunca ter existido da mesma forma. Agora avançamos séculos, para o ano de 732 DC. A Europa Ocidental está em um estado de fragmentação após a queda do Império Romano. O Islã, em sua rápida expansão, varreu o norte da África e a Península Ibérica, estabelecendo o Califado Omíada. A ameaça de uma invasão muçulmana na Gália, o coração da Europa franca, era real e iminente. No comando das forças francas estava Carlos Martel, um duque e major do palácio, não um rei, mas o verdadeiro poder por trás do trono. Seus exércitos, uma mistura de francos, alemanos e bávaros, eram a última linha de defesa entre a expansão islâmica e o restante da Europa cristã. Do outro lado, Abd al-Rahman al-Ghafiqi, o governador de Al-Ândalus, liderava um exército muçulmano experiente e vitorioso, sedento por novas conquistas. A segunda decisão que mudaria o destino da humanidade foi a de Carlos Martel de não lutar contra os invasores muçulmanos imediatamente. Em vez disso, ele escolheu uma tática arriscada, mas brilhante, a paciência estratégica.
Os muçulmanos eram conhecidos pela velocidade e mobilidade, suas táticas de ataque rápido e retirada. Martel sabia que um confronto direto em campo aberto poderia ser desastroso. Ele permitiu que as forças de Abd al-Rahman avançassem profundamente em território franco, saqueando cidades e acumulando um vasto botim. Essa não foi a decisão esperada. A pressão para defender o território era imensa, mas Martel resistiu. Ele sabia que cada dia de avanço muçulmano, cada cidade saqueada, sobrecarregava seu inimigo com mais riquezas, tornando-o mais lento e menos ágil. Quando o confronto finalmente ocorreu, na Batalha de Poitiers, ou Batalha de Tours, como é mais conhecida, a estratégia de Martel se revelou decisiva. Ele escolheu um terreno elevado, arboredo, que negava à cavalaria muçulmana sua principal vantagem, a velocidade e a capacidade de manobra. O exército muçulmano, carregado com o butim e frustrado pela resistência franca, começou a desorganizar-se. A morte de Abd al-Rahman al-Ghafiqi no calor da batalha selou o destino da invasão. Os muçulmanos se retiraram e a Europa Ocidental foi poupada de uma provável islamização. A decisão de Martel de esperar, de permitir o avanço inimigo para depois atacá-lo em suas próprias condições, foi um golpe de mestre. Se ele tivesse enfrentado os muçulmanos antes, em um terreno desfavorável, a história da Europa poderia ter sido drasticamente diferente, com implicações profundas para a cultura, a religião e a política do continente por séculos. A cristandade ocidental, como a conhecemos, talvez nem existisse. Nossa jornada nos leva agora para o século XV, o ano de 1453. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, a última herdeira de Roma no Oriente, está sob cerco. O Império Otomano, sob o comando do jovem e ambicioso sultão Mehmed II, está determinado a conquistar a cidade que por mais de 1000 anos resistiu a inúmeros ataques. Constantinopla, com suas muralhas lendárias, era um símbolo de resistência e um bastião da cristandade oriental. No entanto, o Império Bizantino estava em seu crepúsculo, uma sombra de sua antiga glória. O imperador Constantino XI Paleólogo, um líder corajoso, mas com recursos limitados, enfrentava uma força esmagadora. A terceira decisão que mudaria o destino da humanidade foi a de Mehmed II de investir massivamente em uma nova tecnologia de cerco, os canhões de bronze gigantes. Essa não foi uma decisão óbvia. A fabricação e transporte desses canhões eram caros, complexos e exigiam uma logística sem precedentes. A tecnologia de artilharia ainda estava na infância, e muitos generais poderiam ter optado por métodos de cerco mais tradicionais, como torres de assalto e minas. Mas Mehmed, um homem com uma visão estratégica aguda, reconheceu o potencial transformador dessas armas. A maior dessas peças, o basilisco, era um monstro de bronze capaz de disparar bolas de pedra de mais de 500 quilos, um poder de fogo nunca antes visto. A decisão de Mehmed de focar na artilharia pesada e a boa ousadia do seu engenheiro húngaro Urbano em construí-los foi o que finalmente quebrou as muralhas de Constantinopla, que haviam resistido a tantos invasores. As defesas da cidade, desenhadas para resistir a ataques com catapultas e arietes, eram impotentes contra o poder destrutivo desses canhões. Após um cerco brutal de 53 dias, as muralhas foram rompidas e a cidade caiu. A queda de Constantinopla não foi apenas a queda de uma cidade, foi o fim de uma era. O Império Bizantino, que havia preservado grande parte do conhecimento greco-romano, desapareceu. O Império Otomano se consolidou como uma potência global e o centro de gravidade do poder no Mediterrâneo se deslocou. As implicações dessa decisão de Mehmed foram vastas. A queda de Constantinopla forçou os europeus a buscar novas rotas comerciais para o Oriente, contornando o controle otomano do Mediterrâneo. Este foi um dos catalisadores das grandes navegações, que levaram à descoberta das Américas e à globalização. Se Mehmed tivesse falhado em tomar Constantinopla, ou se tivesse utilizado métodos de cerco menos eficazes, a cidade poderia ter resistido por mais tempo, ou até mesmo ter sido socorrida por potências ocidentais. A rota das especiarias poderia não ter sido bloqueada da mesma forma, talvez atrasando ou alterando completamente o curso da exploração marítima e do subsequente colonialismo. A decisão de investir em uma tecnologia de guerra revolucionária não apenas conquistou uma cidade, mas redefiniu o mapa mundi e o futuro de continentes inteiros. Essas três decisões,
aparentemente isoladas em suas épocas, são como os nós de uma tapeçaria gigantesca, cada um puxando e moldando os fios que formariam o futuro. Elas nos lembram que o destino da humanidade, por mais grandioso que pareça, muitas vezes reside nas mãos de indivíduos que, em momentos cruciais, têm a coragem ou a astúcia de fazer a escolha que ninguém esperava. O que teria acontecido se Otávio tivesse travado uma guerra civil imediata contra Marco Antônio? E se Carlos Martel tivesse enfrentado os muçulmanos em campo aberto antes de sua estratégia de desgaste? Ou se Mehmed II tivesse desistido dos canhões gigantes, optando por táticas de cerco convencionais? As respostas a essas perguntas são portais para realidades alternativas, para mundos que nunca existiram, mas que nos ensinam a valorizar a complexidade e a interconexão dos eventos históricos. A história, meus caros, não é apenas um registro de eventos passados, é um complexo quebra-cabeça de escolhas e suas consequências. Essas 3 decisões, aparentemente isoladas em suas épocas, são como os nós de uma tapeçaria gigantesca, cada um puxando e moldando os fios que formariam o futuro. Elas nos lembram que o destino da humanidade, por mais grandioso que pareça, muitas vezes reside nas mãos de indivíduos que, em momentos cruciais, têm a coragem ou a astúcia de fazer a escolha que ninguém esperava. O que teria acontecido se Otávio tivesse travado uma guerra civil imediata contra Marco Antônio? E se Carlos Martel tivesse enfrentado os muçulmanos em campo aberto antes de sua estratégia de desgaste? Ou se Mehmed II tivesse desistido dos canhões gigantes, optando por táticas de cerco convencionais? As respostas a essas perguntas são portais para realidades alternativas, para mundos que nunca existiram, mas que nos ensinam a valorizar a complexidade e a interconexão dos eventos históricos. A história, meus caros, não é apenas um registro de eventos passados, é um complexo quebra-cabeça de escolhas e suas consequências. Se você se sentiu intrigado por esses segredos desvendados e quer continuar explorando as reviravoltas da história que moldaram nosso mundo, não perca mais tempo. Inscreva-se no canal A Bússola do Tempo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos documentários. A cada novo vídeo, uma nova jornada no tempo espera por você.